Olá, você que nos acompanha todas as semanas no Boa Semana Central, nesse tempo em que nós começamos os nossos dias de atividade, colocando nossa vida na presença do nosso Deus e aprendendo um pouquinho e juntos caminhando pela palavra. Espero que você esteja bem aí neste friozinho, que nós estamos curtindo aqui em Curitiba, mas aproveite agora para orar. Vamos ouvir um cântico agora muito especial da nossa comunidade e já voltamos com a palavra. Sei que você, assim como eu, conhece muita gente teimosa, pessoas que têm a cabeça dura e são insistentes nos seus erros e não param para ouvir um conselho, para ouvir a Deus. Assim também era muitas vezes com o povo de Israel. Me lembro lá em Deuteronômio capítulo 1, se você for ler ali do verso 41 a 46, vai ver a história que o povo desobedeceu a Deus, voltando de espiar a terra com um relatório muito negativo, contrário àquilo que Deus prometeu que ia dar de sucesso a eles. E ali eles ficaram angustiados, chateados, mas mesmo assim resolveram num rompante de querer obedecer, desobedecer de novo, mesmo na boa intenção.
A palavra de Deus diz que ali no livro de Deuteronômio, que Deus falou para eles, no momento em que eles queriam voltar a invadir uma região montanhosa, Deus disse para eles não irem, porque Ele não iria com eles. Mas eles, na ânsia de acertar, de consertar o que haviam feito de errado, foram desobedientes de novo. E lá no verso 43 nós encontramos assim: porém eles não deram atenção, pelo contrário, ficaram cheios de orgulho e desobedeceram de novo às ordens de Deus, o Senhor, e foram invadir a região montanhosa. Deus falou para eles não irem, porque Ele não iria com eles, mas eles foram, achando que ia fazer a coisa certa. Pessoas teimosas erram querendo acertar, e que às vezes no rompante de querer fazer de novo, reverter a situação, desobedecem duplamente, mesmo quando é para ficar parados, orando, sem nada a fazer. O ser humano não foi feito para não fazer nada. Por isso, muitos dos nossos erros acontecem quando Deus manda nos parar, orar e ficar quietos, nós vamos agir no momento errado. Mas ali, após a manifestação da ira de Deus contra os israelitas, por causa daquela rebelião e as suas murmurações, eles foram novamente. Mas sabe, muitas vezes nós oramos e insistimos em atitudes que é uma desobediência. Às vezes nós trazemos para nós muito sofrimento, muita angústia para as nossas vidas, insistindo em coisas que Deus não prometeu, que Ele não falou, mas nós às vezes orando e insistimos na ideia, porque as nossas concupiscências, nossos desejos, eles precisam ser feitos, e isso é uma grande falha da nossa vida. A maioria dos nossos desejos, nossas concupiscências, que diz a Bíblia, ou seja, aquela coisa de querer ter e fazer aquilo que não podemos e não precisamos, nós insistimos tanto, depois a gente sofre. Lá no Salmo 106, no momento em que a Bíblia diz que o povo pediu tantas coisas que Deus não queria dar, mas por insistências acabaram recebendo, ou mesmo pelo próprio esforço, obtendo, foram ruins para eles. Olha só, no Salmo 106, versículo 13 a 15. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Porém, concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Olha só, quantas vezes nós seguimos nossos próprios projetos de vida sem que tenham sido colocados na presença de Deus para pedir paz, para pedir conselho e sua direção, não é verdade? Quantas coisas eu quero, você quer, e a gente vai na insistência, mas às vezes aquilo não é bom para nós. O versículo acima mostra que quando estamos obstinados por uma ideia errada, nós persistimos até que a nossa alma definha por causa dos erros. Por isso muita coisa vai mal e padecemos por muito tempo tentando acertar aquilo que começou errado, não é verdade? Quanta mudança de cidade, quanta mudança de emprego, quanta mudança de família às vezes, quanta coisa acontece conosco e a gente acha que aquilo vai ser bom e a gente insiste, como fez o povo de Israel, mas aí começa a dar tudo errado, a gente começa a sofrer consequências maléficas, nós começamos a sofrer na nossa alma, nas nossas finanças, tantas coisas dão errado, porque insistimos em atitudes que não foram abençoadas por Deus. E às vezes é muito comum muita gente colocar a culpa em Deus daquilo que Deus nunca fez, nunca prometeu, mas pela insistência nós adquirimos, nós insistimos em muitos momentos
E aí nós encontramos aquele monte de crentes dizendo que são decepcionados com Deus. Deus não teve nada a ver com isso. Olha lá em Provérbios capítulo 19, verso 3, a gente encontra assim: a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus. Olha que coisa interessante. A falta de juízo é que nos prejudica. A falta de paciência é que nos prejudica. A falta de esperar é que nos prejudica. E aí colocamos a culpa em Deus. E muitas vezes Deus não teve nada a ver com isso. E às vezes Ele olhou para nós e viu que estávamos insistindo e nos deixou a alma definhar, porque nós não paramos para ouvi-lo. E aí nós não podemos dizer que é Deus que faz o mal. Deus não faz o mal. Deus quer o nosso bem. Às vezes o nosso bem não é aquilo que queremos, mas nós precisamos buscar a sua orientação. Uma coisa muito interessante de obediência que nós encontramos na Bíblia, de alguém que quis sempre ouvir a Deus em tudo que ia fazer, foi Jesus. Lá, por exemplo, encontramos em João capítulo 4, verso 34, assim: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha, Jesus queria fazer a vontade do Pai, porque sabia que a vontade do Pai era muito mais produtiva. E ele então fazia aquilo. E eu acredito que para nós sermos bem-sucedidos é bom alimentar nossa vida com as experiências da Bíblia e aprender a obedecer como Jesus o fazia. Jesus queria obedecer ao Pai e nunca foi mal sucedido. A morte de cruz para ele era um alvo, porque Deus o havia de recompensar. E para Jesus a recompensa de Deus é muito superior a qualquer recompensa que esta terra pode nos oferecer. Quando caprichamos em conhecer a vontade do Pai, nós também aproveitaremos da sabedoria para tomar as decisões que precisamos, e são decisões preciosas que Deus deseja que tenhamos sucesso. Agora preste atenção: se na sua humanidade Jesus Cristo nada podia fazer sem Deus, era assim que ele gostava de se referir, quanto mais nós precisamos seguir o exemplo de Cristo Jesus. Ele quis fazer a vontade do Pai, e ele não fazia nada sem os conselhos do Pai. E por que nós insistimos nesses conselhos? Nós precisamos ver isto. E uma coisa muito preciosa que nós encontramos também é que nós precisamos permanecer em Cristo. Lá em João capítulo 15, versos 6 a 8, nós encontramos assim: é quando Jesus fala da videira e que sem ele nada podemos fazer, né? Você está lembrado, vai se lembrar rapidinho disso. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim vocês vão se tornar meus discípulos. Olha que palavra boa de Jesus Cristo. Permanecer nele, na sua palavra, no conhecimento do seu Espírito, isso é muito bom. Ali lembra que nós lemos do começo deste devocional, encontramos Jesus ali falando, né? E ali, quando o povo que foi influenciado pelo relato desanimador daqueles espias incrédulos, eles abandonaram toda a esperança de entrar na terra prometida por causa de uma desobediência à fé. Deus havia dito: vocês vão conquistar a terra, eu estou com vocês. Mas o relato dos incrédulos foram muito mais poderosos, né, e desanimador.
assim também somos conosco, né? Nós não podemos insistir em contato com pessoas desanimadas e desobedientes, porque nós nos tornaremos participantes das consequências dos seus erros. E eles permaneceram um tempo considerável aquela cidade chamada Cádiz. Ficaram bastante tempo ali por causa da incredulidade. Eles foram condenados por Deus e vagaram por 38 anos no deserto e ali permaneceram. E a coisa muito interessante é que no original hebraico nós encontramos que essa palavra Cádiz, né, que foi o nome da cidade, é uma palavra que vem do hebraico chamado Kadosh. E essa palavra Kadosh, ela significa santo. Quando Deus deixou aquele povo ali em Kadosh, ou Kadesh, né, alguns preferem assim, foi o tempo necessário para que eles pudessem aprender a obedecê-lo e a estar no caminho da santidade. É no caminho da santidade que nós aprendemos a ouvir o nosso Deus, porque assim também é com a gente. Ele nos faz, em muitas ocasiões das nossas vidas, permanecer em Kadesh, no caminho da santidade, até que possamos aprender a andar na sua presença, a ouvir a sua voz, a sermos trabalhados na fé. E muitas vezes Ele nos faz estacionar na vida, né? Estacionar em determinado ponto da nossa vida, para que nós possamos prosperar depois. Porque sem obediência, sem ouvir a Deus falar, sem a fé, Ele não pode nos fazer prosperar, porque haverá erro na prosperidade, haverá erro no caminho a seguir. E assim como o povo precisou ficar ali naquele tempo, nós também muitas vezes ficamos naquele tempo, esperando a fé fazer efeito em nosso coração e a obediência, e a gente poder prosperar de modo sadio. Então eu acredito que você, muitas vezes, quando estamos ou ficamos estacionados na vida, ou achando que não prosperamos, nós precisamos buscar a aprendizagem, buscar a fé, buscar a vida de obediência. Porque se for assim, entre no caminho do conhecimento dos conselhos de Deus, o Pai, e eu sei que você e eu seremos tratados na nossa teimosia, a nossa cabeça dura, que não nos deixa prosperar, porque estamos mais engajados naquilo que queremos do que naquilo que Deus quer para as nossas vidas. Que você possa ser assim, né? Obedientes, porque a obediência muda a direção do nosso coração. Deixo com você aqui algumas frases preciosas que eu li esta semana sobre obediência. Um autor muito interessante chamado Semi-Tippit, ele falou assim: à medida que chegarmos a conhecê-lo, viremos a amá-lo. À medida que amarmos mais a Jesus, obedeceremos a Ele. A obediência, ela é simplesmente o conhecimento de Deus aplicado no viver diário. Olha, muito parecido com Jesus, com aquilo que Jesus disse: se permaneceres em mim e a minha palavra em vocês, serão meus discípulos. Gosto também de Edwin Cole, que disse assim: mais vale 1 grama de obediência do que 1 tonelada de oração. Que coisa interessante, né? E por último, a palavra de Oswald Chambers dizia assim: o melhor critério para medir uma vida espiritual não são seus êxtases, mas a sua obediência. Que nesta semana possamos ser obedientes ao nosso Deus e certamente seremos muito abençoados. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Nos vemos durante a semana nas reuniões da igreja.